Esquece ali um pouquinho, vamos comigo aqui. Prestar bem atenção no tema. Quem é capaz de repetir o tema? O tema? Promover na paz. Para preservar o quê? Legal. Por que a gente deve querer promover a paz para preservar a unidade? O que deve motivar a gente a promover essa paz? O contrário de paz é guerra, né? Ninguém gosta de viver em guerra. Eu imagino que não, nunca vivi em uma. Mas Paulo deixa para Timóteo, né, que a igreja do Deus vivo, coluna, fundamento da verdade. Né? Nós devemos promover a paz para buscar uma unidade, por quê? Porque a igreja ela deve ser coluna e fundamento da verdade, baseado na palavra de Deus. É interessante que converso muito com os amigos meus do seminário, que a gente estudou junto. Uma das coisas que chama atenção, quando a gente de vez em quando troca ideia, é que o problema do cristão não é aquilo que ele já sabe. Aquilo que ele sabe, beleza. Desculpa. O problema do cristão não é aquilo que ele não sabe. Aquilo que ele não sabe não é o problema. O problema é aquilo que ele sabe e não pratica. O problema é aquilo que ele sabe e esquece. Aquilo que o cristão sabe e resolve. Isso não me interessa, isso não vai ser bom para mim, na minha concepção, né? Eu acho que não vai ser bom, então eu não pratico. Esse é o problema do cristão. Então, nós lá na igreja, a gente tem ouvido, tem aprendido, vez após vez, domingo após domingo, muitas verdades da palavra de Deus. A questão é que muitas vezes a gente não coloca em prática. Às vezes a gente ouve, ou eu não entendi o que eu devo fazer com aquilo, e eu acredito que não seja o caso, porque a gente tem muita aplicação muito prática de como a gente deve viver. Ou então realmente é o grande problema do cristão, né? Aquilo que eu sei, mas eu não pratico. Porque no dia a dia, na hora que é lá meio de semana, o bicho pegando, não, deixa aquilo que eu ouvi lá da Bíblia, é legal, mas aqui no dia a dia eu não dou conta. Aqui no dia a dia o bicho pega. E às vezes acontece, mas a gente tem que lutar para promover a paz, para preservar a unidade. Eu não sei se você sabe, mas a Igreja dos Irmãos, nós temos está ali? No Estatuto da Igreja dos Irmãos, oi? Agorinha ele abaixa. No Estatuto da Igreja dos Irmãos, um pouco antes de começar tudo que deve regimentar as coisas da igreja, ele tem um pacto, um compromisso. Se você é membro da igreja, você deve estar de acordo com esse compromisso. Mas eu acredito que muitos não conhecem. Quem conhece esse compromisso sem ler ali? Quem já leu, pelo menos? Então, de certo modo, aquilo que a gente não sabe pode ser um problema também. E por isso a gente vai, nesses dias aqui, a gente vai conhecer um pouco mais do que é o nosso pacto, do que é o compromisso que a gente tem com a igreja. Chegou? Chega lá para a gente ler junto. Ali, isso. Igreja Evangélica dos Irmãos. Então é isso aí. Antes de começar o estatuto, a gente tem esse pacto, esse compromisso. Olha o primeiro parágrafo, vamos ler ele inteiro. Tendo sido regenerados, deixa eu ler dali junto com vocês. Tendo sido regenerados pelo Espírito Santo e levados a crer no Senhor Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador, e tendo sido batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora na presença de Deus, dos anjos e desta congregação, muito solene e alegremente, entramos em aliança como igreja, o corpo de Cristo. Você já tinha, talvez então não no estatuto, mas você já tinha lido ou ouvido isso na igreja? Já? Lembra disso? Então a gente vai trocar um pouco de ideia hoje a respeito disso daí, né? Quando ele começa a dizer lá, tendo sido regenerados. Vamos esmiuçar um pouquinho parte por parte aqui para a gente captar um pouco da ideia do que aquilo quer dizer, né? O que quer dizer essa palavra regenerado? O que a gente acredita? Nós acreditamos que faz parte do corpo da igreja pessoas que foram salvas.
Obrigado. Pessoas que foram redimidas pelo sangue do Senhor Jesus. Pessoas que já vivem. E pelo Espírito Santo e levados a crer no Senhor Jesus. Interessante o levados a crer, que é a graça de Deus, né? A graça de Deus, ela vem e busca para que nós crescêssemos em Deus, né? Você não vai, de repente, um dia de manhã, quando você não conhecia, e hoje acordei, quero crer em Deus. Isso não acontece, é Deus que te dá a fé, Deus que te dá a capacidade de crer nele. Levados a crer no nosso Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e tendo sido batizados. É interessante que a gente teve o batismo no ano passado, a gente provavelmente vai ter um batismo nesse acampamento no domingo. Quem estava nas aulas de batismo? O que é o batismo? Fala para nós, você aprendeu? Fala. O que é o batismo? Fala alto aí para todo mundo ouvir. É uma ordenança, mas o que nós estamos fazendo no batismo? Nós estamos declarando a nossa fé para a nossa comunidade, né? Nós tendo sido batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, na presença de Deus, dos anjos dessa congregação, muito solene e alegremente, entramos em aliança como igreja. Aqui está um ponto interessante, essa questão de entrar em aliança. Você sabe o que quer dizer uma aliança? Oi? Um casamento. Um compromisso. O Velho Testamento ele descreve a aliança, ou um pacto, é um ato de se aliar, né? De ter um acordo, uma união entre duas pessoas. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos ler um pouco de quando isso aconteceu. Abre em Gênesis, capítulo 15. Capítulo 15, então Deus está prometendo, está fazendo uma promessa para Abraão. Então no verso 8, Abraão pergunta, né, para Deus. Abraão perguntou ao Senhor soberano: como posso ter certeza de que a possuirei de fato? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida cortou a cada um deles ao meio e colocou as metades de lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo, e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos quenitas, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refarins, amorreus, cananeus, gigazeus e jebuseus. Então, aqui no Velho Testamento, essa palavra de aliança que está aqui, né, é uma palavra berit em hebraico, quer dizer cortar um pacto, né, quer dizer uma aliança entre 2 pessoas. Então, por isso, Deus fez aquilo de fato. Abraão cortou metade do animal daqui, a outra metade daqui, a outra metade do animal ali, metade daqui, e Deus
passou no meio daquilo ali, fazendo uma aliança, um compromisso. E é interessante a gente ver que até hoje Israel sendo atacado de todo lado lá, mas você não vê a nação acabar, por mais que tem gente tentando atacar de todo lado, porque eu acredito que Deus tem uma aliança com aquele povo e ele vai cumprir a palavra dele. No Novo Testamento, a gente vê, vai em 1 Coríntios 11, 25. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Então, ali no Novo Testamento, a gente tem uma promessa para nós hoje. É uma aliança que o Senhor Jesus fez com o sangue dele. E por isso nós temos uma esperança de que ele voltará para buscar a sua igreja. Porque o fator principal de uma aliança é a questão da fidelidade. Você lembra, Reinaldo, a gente estudando sobre o casamento, a gente falou da aliança. O que é um dos fatores da aliança? Consegue me ajudar? A questão de que ela nunca tem fim. Lembra? Duas pessoas fazendo um compromisso sem visar um final. Uma aliança, ela não tem um começo. E como alguns pensam que entram num casamento pensando, se der errado, beleza, a gente termina. Não, um casamento, uma aliança, ela não tem fim, não existe fim. Então, depois disso, o que começa a dizer o nosso pacto, a nossa aliança de membro da igreja? Vamos continuar a ler? Nós temos 3 parágrafos. O primeiro deles vai ser um pacto de propósito para edificar a igreja local. Nós temos um compromisso e nós devemos lutar para promover a paz, para preservar a unidade. Por quê? Porque nós temos um pacto de edificação da igreja local. Nós devemos edificar uns aos outros. Vamos ler lá? Talvez você nunca ouviu isso, nunca leu, mas vamos ler agora. Comprometemo-nos com o auxílio do Espírito Santo a andar no amor cristão, a trabalhar para o progresso dessa igreja, a procurar o conhecimento, a santidade e o crescimento espiritual, a sustentar aos seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças, a sua disciplina, a contribuir liberal e regularmente para o sustento do ministério, para a manutenção do nosso prédio, para o auxílio aos pobres e para a propagação do evangelho em todas as nações. Quem já tinha visto isso? Não? Então a gente tem um compromisso ali. Nota no começo. Nos comprometemos a andar no amor cristão. O que é esse andar no amor cristão? É aquilo que a gente vem ensinando, a minha santidade, que eu venho buscando dia após dia crescer, andar conforme a Bíblia manda, conforme a Bíblia ensina. É o meu testemunho que eu tenho dia a dia, como meu pai sempre brinca, né? No domingo na igreja é fácil, mas e meio de semana? É no meio de semana que eu tenho que continuar andando no amor de Cristo. É o meu dia a dia. Sozinho, na minha força? Não vou conseguir. No auxílio de quem? No auxílio do Espírito Santo. Você volta para Efésios, a gente estava em Efésios 4. Se você segurou lá. Mas olha o capítulo 5, verso 1. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Esse imitar a vida de Cristo é o meu andar no amor cristão, é o meu andar no dia a dia, é o meu testemunho quando eu imito a Cristo. Lembra que, vou usar muito exemplo porque a gente tem estudado semana após semana lá, mas lembra que a gente comentou, se não me engano foi na última quinta-feira, o pessoal usa uma pulseirinha escrito WWJD. Uma tradução seria, o que Jesus faria?
E essa pulseirinha é para você olhar toda hora para o seu braço e te lembrar, né? Determinada situação que eu vou fazer agora, como eu vou reagir. Você lembra o que Jesus faria? Eu estou no trânsito, o cara fecha, eu vou xingar. O que Jesus faria? Ele ia xingar o cara que fechou ele no trânsito? Ou não ia, né? E diversas situações que você conhece no seu dia a dia, na hora que o negócio aperta, como Jesus ia reagir no seu lugar? Aqui o texto fala, né? A gente deve procurar andar e imitar o que Jesus faria. Continuando. Trabalhar para o progresso da igreja. Trabalhar para o progresso dessa igreja. O que você tem feito? Onde você tem trabalhado? Onde você tem investido? Vai um pouquinho para frente. 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo está enviando uma carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 3. Ele dá a resposta para a igreja, né? Ele diz: quando oramos por vocês, diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela igreja, ela tinha um trabalho que era conhecido. O apóstolo Paulo conhecia o trabalho daquela igreja. O que nós temos feito? Quem pode me ajudar? O que a igreja dos irmãos tem feito? Qual é o trabalho da igreja dos irmãos? E a igreja dos irmãos tem feito um bom trabalho durante muito tempo. Talvez a nossa falha seja não registrar, né? A gente talvez não registra o que a igreja dos irmãos tem feito. Mas eu sei que a igreja, por exemplo, de exemplo que me vem à cabeça, a igreja dos irmãos tem levado muita cesta básica, feito e levado para pessoas que necessitam. Oi? A igreja doou bicicleta para 2 missionários que precisavam para evangelizar. São coisas práticas, coisas que a igreja tem feito, né? 3. Procurar o conhecimento, a santidade e o crescimento espiritual. Pula um pouco mais para frente na Bíblia aí, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Três 18 ele diz: antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém? Ele está incentivando, a gente deve querer buscar, a gente tem que ter sede pela palavra. Como meu pai disse numa pregação outro dia, isso me impactou muito, porque a gente tem muita vontade de pegar, sair de férias e viajar para Caldas Novas e viajar para a praia, e não está errado fazer isso, está certo, a gente tem que descansar também. O problema é quando a gente nunca busca investir para ir no acampamento, porque lá vai ter a palavra, ou a gente nunca investe em ir numa conferência, ouvir sobre a palavra de Deus. Não, para ir no acampamento é caro, é muito mais barato ir para Caldas. Quando a mentalidade é essa, está errado. Não está errado você tirar férias, mas a gente deveria reavaliar. Será que eu estou só querendo descansar e eu nunca quero investir na minha vida, investir na minha família para ouvir da palavra, para ter transformação na minha vida? Sustentar seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças, sua disciplina. Se a gente for um pouquinho ainda mais, algumas páginas para frente, Judas 3. Judas 3. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Nós devemos insistir, nós devemos defender
principalmente quando a gente vê outras pessoas atacando, e eu não estou falando especificamente da nossa igreja, mas atacando a palavra de Deus. Quando tem pessoas ensinando coisas que vão contrárias à palavra de Deus, a gente deve abrir a boca e defender. A gente tem que lutar pela verdade. Contribuir liberal e regularmente para o sustento do ministério, para a manutenção do nosso prédio, para o auxílio aos pobres e para a propagação do Evangelho em todas as nações. Isso envolve muito o que a gente acabou de falar, né? A igreja tem levantado recursos, tem investido em missionários. A gente estava conversando outro dia, né? Parece que a Igreja dos Irmãos foi uma das únicas que durante um bom tempo foi parceira do missionário, né? O Isaac. Ele estava conversando e dando testemunho que de várias igrejas, não que outras não contribuíram, mas a nossa foi mais firme por muito tempo. Então a gente deve pegar isso e ser incentivo para que a gente continue. São pessoas que estão levando a palavra de Deus para outros lugares e a gente tem condição de contribuir. Então o que diz esse primeiro parágrafo? Nós temos um compromisso de ter um propósito de edificar a nossa igreja local. Isso é responsabilidade nossa como igreja. Não adianta a gente achar que vamos botar um pastor lá e pagar e é responsabilidade dele edificar a igreja. Não, a edificação da igreja é uns aos outros. Sempre a palavra de Deus fala, edificar uns aos outros, exortar uns aos outros. Não é responsabilidade só dele. A igreja tem que se edificar. Segundo parágrafo. Nós temos um pacto. O pacto tem um propósito de santificar os irmãos na conduta. Vamos ler. O segundo aqui. Comprometemos também a manter uma devoção particular e familiar, a educar os nossos filhos no Senhor, a procurar a salvação de todos, especialmente dos parentes e amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos e exemplares em nossa conduta, a ser industriosos no nosso trabalho, a evitar a detração, a difamação e a ira, a ser zelosos em nossos esforços para, em tudo, honrar o nosso Salvador e Senhor Jesus. Como que eu vou fazer isso? Como que é isso na prática? Primeira parte lá, dividindo para a gente trabalhar um pouco. Manter uma devoção particular e familiar. Talvez se você não sabe, eu já compartilhei com muita gente lá no Palavra da Vida. A gente tem uma folha, eles dão isso para que a gente comece a criar o hábito. A gente tem uma folha que a gente deve marcar dia após dia. Parece um pouco infantil, né? Um método talvez de você ter que ensinar a criança, marcar lá, botar uma estrelinha, mas a gente tem que marcar dia após dia. Segunda, fiz devocional? Sim ou não? Terça, fiz devocional? Li a Bíblia, orei, falei com Deus? Sim ou não? Quarta. E é interessante, fica o desafio para você realmente pegar uma folha e marcar dia a dia, porque o tempo vai passando, os dias vão correndo. Se você não nota, se você não anota, você passa uma semana e você olha, não li a Bíblia um dia essa semana, não lembrei de orar para falar com Deus. Se você não prestar atenção, se você não tem esse hábito, o tempo voa, as coisas vão, o tempo vai comendo e você não lembra de Deus não. Fica um desafio para esse fim de semana, para você começar agora, se você não tem esse hábito amanhã. Levanta um pouco antes do café da manhã, 15 minutos. Tira um tempo, abre a Bíblia. Lê, relê, começa lendo o texto que é tema do nosso acampamento, Efésios 4:3. Lê o capítulo todo. Tira um tempo para orar. Tira 5 minutos para orar junto com a sua esposa, se você está com ela aqui, com o seu marido. Isso faz muita diferença na vida pessoal. Acho que o tempo que a gente teve lá, eu e a Daniela, vivendo especificamente para isso, e dedicando e ralando todo dia, a gente cresceu muito pessoalmente, como casal,
pouco incentivo para cada um. Educar os nossos filhos no Senhor. É interessante que tem gente que deve me criticar, porque às vezes eu vejo a Heloísa fazendo alguma coisa e... mas ela é só um bebê, tem 10 meses. Não é assim não. Com 10 meses ela já é pecadora, ela já dá birra, ela já tem a vontade dela. Com 10 meses eu falo bravo com ela, eu disciplino ela da forma que a Bíblia manda. Não sai espancando igual um louco não, porque você tem que fazer conforme a Bíblia manda. Mas com 10 meses já é hora, já não tem dessa de que é um bebê não, tem vontade, é pecadora. Lá no tempo que a gente teve no seminário, teve uma coisa que me impactou muito, que foi uma aula de lar cristão, a gente aprendendo sobre criação de filho, e o meu professor disse, Davi Merck, que o seu filho ele deve obedecer, você deve ensinar o seu filho a te obedecer com 3 Is. Imediatamente. Quer dizer que você não tem que falar para o seu filho, vai escovar o dente, vai, já mandei 17 vezes, você ainda não foi. Não, você tem que ensinar seu filho a mandar uma vez e na primeira vez ele te obedecer, imediatamente. Ele ensina a gente que você deve ensinar seu filho a te obedecer inteiramente. Como que é inteiramente? É você virar para ele e falar assim, pega e coloca a Bíblia lá naquela cadeira. Aí ele pega aqui, ele até tirou daqui, mas ele não te obedeceu inteiramente, porque se ele mandou ele colocar lá. Agora eu estou só dando um exemplo. Vocês entendem o que é quando você manda seu filho fazer uma coisa, ele acaba começando e não termina. Ele não te obedeceu inteiramente. E a terceira coisa que ele ensina é que seu filho tem que te obedecer internamente. Sabe quando você manda seu filho fazer um negócio e bate a porta? Ele não te obedeceu internamente. Por fora ele até foi lá e te obedeceu, mas no coração dele, ele está revoltado, ele não te obedeceu. Então, assim, são coisas talvez simples, ou talvez você nunca ouviu falar, que me impactaram muito, e está no nosso compromisso. Nós temos um compromisso de educar os nossos filhos no Senhor. Isso eu estou dando só um exemplo, né? Quem está na quinta-feira, a gente tem estudado sobre família, vai chegar um dia que a gente vai ver um pouco disso que meu professor me ensinou. Tenho compartilhado com eles o que eu aprendi no seminário. Continuando. Ajudar uns aos outros nas enfermidades e nas necessidades. Eu acho que a nossa igreja... Eu pulei, hein? Desculpa. Educar os nossos filhos no Senhor. Procurar a salvação de todos, especialmente os parentes, amigos, conhecidos. A gente tem ouvido, né? A gente ouviu há pouco tempo agora a mensagem que dizia a parábola do rico e do Lázaro, né? Lembra do Lázaro chegando no inferno e falando, né? Minha família não ouviu. O que eu falei? É o rico, gente, não confunde não. O rico preocupado com a família dele, mas para ele já era tarde para ele lembrar a família dele. Para nós ainda dá tempo. Tenho certeza que não tem ninguém aqui, tenho certeza que ninguém aqui quer ver seu familiar indo para o inferno, que você não está preocupado com a sua família. Eu, apesar de ter a família quase toda já cristã, mas a gente ainda preocupa com muitas pessoas, a gente quer que levar elas ao conhecimento do nosso Senhor Jesus. E fica a dica, a igreja tem tido muita oportunidade com isso, né? Seja um acampamento, você levar a pessoa para ter um tempo junto, seja os almoços comunitários que a igreja tem feito, viagens, são diversas oportunidades que você tem de convidar a sua família, que talvez não iria na igreja, mas vai almoçar lá e tem a oportunidade de ouvir do Evangelho. Continuando. Ser corretos em nossas transações, fiéis nos nossos compromissos, exemplares em nossa conduta. Isso tem muito a ver com o que eu já falei lá no começo. Isso é a minha santidade, isso é o meu testemunho. Eu tenho que buscar ser correto porque a todo tempo a gente está sendo observado.
E às vezes quando a gente tem uma atitude correta, você desperta você desperta alguma coisa em alguém, porque talvez um cara que fala assim, não, coloca na nota lá que você recebeu a mais e eu te pago por fora e tal. De repente quando você fala, não vou fazer isso não, isso aí é roubo, e você desperta uma coisa, você tem uma oportunidade de falar do amor de Cristo, que é o motivo pelo qual você faz as coisas certas. Ela acabou de falar no começo aqui, de quem é a responsabilidade do ID, de quem é, para quem é essa ordenança? Para quem? Para nós. Nós temos um compromisso com isso, de buscar, de ter interesse na salvação das pessoas. Ser industriosos. Tive que pesquisar essa palavra, não sabia o que significava. Mas tem a ver com ser ativo, com ser diligente, com fazer o seu serviço da melhor maneira. Evitar detração, que é tem o mesmo sentido de difamação. Tudo isso vai envolver santidade. É o meu testemunho. Ser zeloso em nossos esforços para em tudo honrar o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Não é só aqui no acampamento, não é só no domingo, é em tudo. Na minha vida, no meu dia a dia, eu tenho que ser zeloso para buscar honrar o nome do nosso Senhor Salvador. Voltando então, primeiro, nós temos um compromisso de edificar a nossa própria igreja. Eu me comprometo a edificar a nossa própria igreja. Segundo, eu me comprometo a santificar os meus irmãos, a buscar uma santificação de conduta. Terceiro parágrafo. O pacto tem um propósito de promover o cuidado mútuo. Então ele diz: comprometemo-nos a cuidar uns dos outros, a lembrarmos uns dos outros nas orações, a ajudar uns aos outros nas enfermidades e nas necessidades, a cultivar as relações francas e delicadeza de trato, a não sentir logo as ofensas, mas estar sempre pronto a perdoá-los e a buscar o quanto possível a paz com todos os homens. Cuidar uns dos outros. Isso é muito interessante, uma palavra que a gente estudou muito no seminário, né? Esse uns aos outros, repete diversas vezes, né? Mais uma vez eu volto a falar. A responsabilidade de cuidar não é só do pastor, não é só dos presbíteros, embora eles também façam isso. Por quê? Porque eles são parte da igreja. Mas a responsabilidade de cuidar é uns dos outros, todos. Eu acho que a igreja ela tem feito isso de uma forma legal. Diversas vezes, dos exemplos mais simples, gente que dá carona para outra pessoa para levar no hospital numa hora de emergência, gente que socorre uns aos outros no dia de semana. E nós possamos continuar a fazer isso, lembrando-nos uns dos outros nas orações. Embora a gente decidiu não ter o dia da reunião de oração na quarta-feira, mas a gente tem vários grupos durante a semana que têm orado uns pelos outros. Fica também o desafio, se você não faz parte de nenhum grupo, procura um grupo para participar. Tenho certeza que os grupos fazem a diferença na vida de quem participa. Ajudar uns aos outros nas enfermidades, nas necessidades, era isso que eu estava falando. A gente está sempre buscando uns ajudar os outros. Cultivar relações francas e delicadeza de trato. Eu tenho dificuldade com isso, às vezes sou meio cavalo, né? Às vezes eu nem estava com vontade de ser grosso assim, mas acabo sendo grosso e tenho que trabalhar para mudar o meu jeito. Não sentir logo as ofensas, mas estar sempre pronto a perdoar. E o nosso tema de hoje, né, lutar pela paz para preservar a unidade. Como que eu luto por essa questão? Quando eu evito fofoca, quando eu escuto fofoca na igreja, eu estou quebrando o meu compromisso.
Quando eu vejo acontecendo intriga, ou eu estou participando de intriga, eu estou quebrando o meu compromisso com a igreja, não é? Talvez com a pessoa com a qual eu estou me relacionando somente, né? Quando eu tenho rivalidade, porque eu não gosto de Samuel tocar, porque ele toca mal, eu estou quebrando o meu compromisso, estou dando um exemplo, né? Estou quebrando o meu compromisso com a igreja. Abre a sua Bíblia aí no Tito, capítulo 2. Tito 2, 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosamente nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os, repreendendo com toda a autoridade, que ninguém o despreze. Interessante, né? Se nós temos uma bendita esperança, é por causa da aliança que o Senhor Jesus Cristo fez com a gente. A gente acabou de ler em 1 Coríntios 11, 25, né? Nós temos a esperança da manifestação quando o Senhor Jesus voltar em glória. O que essa esperança ela deve criar em nós? Prática. Nós devemos praticar. Como? Lutar para promover a unidade. Eu queria gastar mais um tempo agora cantando algumas músicas, mas a gente separou uma canção, talvez, acho que todo mundo conhece, Juntos. Vamos cantar essa música. Que lembre do compromisso que a gente tem como membro da igreja, que você continue lembrando. E fica o desafio também para fim de semana. Gasta um tempo lendo a Bíblia sozinho de manhã antes do café.